Olá, pessoal, vamos dar continuidade a mais uma aula de Tecnologia das Construções 2. Continuando a falar sobre as vedações verticais, tá? Então, nós já vimos vários tipos de vedações verticais, as suas vantagens e desvantagens, e hoje nós vamos ver sobre vedação vertical, parede de isopor e placas térmicas. Então, nós temos ali a construção com EPS, seus benefícios, uso e pós-ocupação. Agora, o EPS, o que todo mundo fala, professora? O que é EPS? EPS é a sigla internacional de poliestireno expandido. Foi descoberto na Alemanha lá em 1949 pelos químicos Fritz Stantz e Karl Buchholz. Não sei se eu sei falar esses nomes alemães, tá? Mas não sei a pronúncia, mas são esses os criadores, né, os descobridores, na verdade, do poliestireno. No Brasil, é popularmente conhecido como o famoso isopor. Porém, isopor é uma marca registrada da empresa Knauf, tá? Então, o Brasil é um país extenso e com regiões de climas variados. Enquanto em uma região prevalecem as altas temperaturas, como no nosso caso, em outras são as temperaturas mais baixas que predominam. Em casos onde as temperaturas são mais altas, como aqui em Cuiabá, os raios solares invadem o ambiente, aquecem as paredes e transformam em um grande recipiente de calor. Ao anoitecer, esse calor ele é transferido para dentro do ambiente e eleva a temperatura do ambiente. A gente sente muito isso na nossa região. O inverso acontece em regiões nas quais as temperaturas baixas são prevalecentes. Então, as paredes roubam o calor do ambiente interno, deixando-os mais frio. Algumas atitudes podem ser tomadas para amenizar esse calor ou esse frio excessivo causados pelo clima, tá? Reduzindo a transferência térmica e, consequentemente, a passagem de calor entre o interior e o exterior da edificação. Dentre elas, destaca-se a construção em EPS. O isolamento térmico das paredes externas. Para o isolamento térmico eficiente das paredes externas, o EPS se destaca como sendo um dos únicos produtos adequados ao trabalho. Isso porque o material ele tem a capacidade de eliminar as pontes térmicas, ou seja, ele reduz os movimentos diferenciais de origem térmica das estruturas e aumenta a inércia térmica do edifício, ou seja, esse período, esse tempo que a temperatura, né, a energia, né, da temperatura leva para transpassar a parede, a vedação, no caso do isopor, ela é maior. Isopor não, o EPS, né? A gente comumente fala isopor. Outra característica a favor do EPS é que, devido à sua estrutura de células fechadas e também impermeáveis, possui baixa absorção de umidade, o que não prejudica, né, as suas propriedades. Graças ao desenvolvimento da tecnologia na construção civil, que a gente vê aí, cada dia um material novo saindo com novas propriedades, né, ter uma casa em isopor e EPS é uma realidade cada vez mais comum em vários países e também em algumas regiões aqui no país, tá? O material pode ser usado em projetos populares, galpões e até mesmo mansões de luxo, além de ser uma solução econômica. Construir casas pré-fabricadas de isopor e EPS também contribui com a sustentabilidade, que é um caminho que hoje nós já estamos e que eu creio que não tem a volta. Aqui nós temos uma casa de isopor em EPS, uma realidade cada vez mais presente na construção civil. Então, eu tenho um exemplo aqui de um condomínio, uma aldeia, né, lá no Japão. Então, é um complexo residencial de casas de isopor. A aldeia Kyushu tem 480 casas construídas pela Japan Dome House. É uma fabricante de residências modulares. Olha o estilo de residências que eles fabricaram. Ter uma casa de isopor tornou-se interessante para os japoneses devido à presença constante de terremotos, mas outros países também já utilizam esse sistema há muitos anos, como Estados Unidos, Alemanha e Dinamarca. Aqui nós temos, né, mais um exemplo para vocês verem a vedação isopor de uma casa tradicional, tá? Ter uma casa de isopor ainda não é comum no Brasil. Os brasileiros não consideram a casa de isopor segura devido a alguns mitos, né, como a probabilidade de incêndios e da presença de substâncias tóxicas, além da questão de segurança também.
Casas pré-fabricadas, agora aqui, como isopor usado na construção civil é fabricado? Então, as casas pré-fabricadas em isopor recebem esse nome devido ao material utilizado para construção, que nós já vimos, o EPS, tá? Conhecido popularmente no nome de sua marca mais famosa no Brasil, a Isopor. O EPS tem em sua composição pequenos grânulos de poliestireno expandido. Durante o processo de fabricação, ele utiliza-se de gases que fazem essas partículas serem expandidas, né, se expandirem, chegando até 50 vezes o tamanho original. Depois desse processo de expansão, o material passa por um processo de moldagem, e é nesse momento que o material adquire as diferentes densidades, tá? Além de ser aplicado em casa de isopor, o EPS também ganhou outras funcionalidades na construção civil, e essa é muito forte, tá? É possível aplicar em estruturas de forros, molduras, lajes e paredes, como a gente vê. A maioria das casas aqui na nossa região utilizam essas vigotas pré-moldadas e fazem uso de isopor para vedação, como a gente vê aqui. Então, a gente vê aqui, ó, a montagem, tá? Temos aí as vigas pré-fabricadas, utiliza-se da colocação dessas placas de isopor, que deixam a estrutura mais leve e também ajudam na questão térmica, tá? E a gente pode observar aí a instalação elétrica e hidráulica já sendo montada. Aqui nós temos algumas telhas termoacústicas que são utilizadas também em vedação, e os painéis embaixo, né, os painéis de isopor com armação. Vale destacar que o material utilizado para construção de casa não é o mesmo que nós costumamos utilizar para embalagens ou aplicações do dia a dia. Então, se havia essa dúvida, né? Eu posso utilizar um isopor que venha numa embalagem para montar alguma parede em casa? Não é o mesmo isopor, tá? O EPS recortado, classificação dada ao material utilizado na construção, tem maior densidade e maior resistência. Então, uma casa de isopor, a gente está falando isopor, que é o nome mais comum em EPS, é considerado uma obra de construção a seco, ou seja, que dispensa o uso da água. Os painéis de isopor são feitos por encomenda após a aprovação do projeto. A empresa vai produzir as paredes da casa de isopor já com a abertura das janelas, portas e outros detalhes. Por isso que ela é classificada como um tipo de pré-moldado, casa pré-moldada, né, pré-fabricada. Os painéis da casa de isopor são modulares instalados como se fosse um sanduíche. Um dos tipos de casa em EPS é a parede feita com duas telhas de aço com uma placa de isopor no meio. Na parede externa da casa de isopor EPS é feito um preenchimento com argamassa. Então, a gente vê aqui, ó, a argamassa, a parte interna, né, que é o EPS. Aí nós temos aí a ligação com as malhas, né, tem as malhas, elas são ligadas, e nós temos a argamassa interna e externa. Aqui para vocês verem como que funciona numa situação real, tá? Temos ali no centro isopor, a argamassa e a armação. A fundação da casa de isopor, EPS, é feita no estilo radier, e após a finalização dos painéis, né, e após a finalização, os painéis de isopor, EPS, são fixados. Para a instalação do sistema elétrico e hidráulico, o pedreiro ou o operário, né, a mão de obra, precisa derreter o material para criar as caixas de passagem na casa de EPS. Então, a gente tem aí um esqueminha da passagem da tubulação elétrica, as caixinhas, né, para vocês verem. Quais são as vantagens desse tipo de construção? Então, vamos lá. Quando falamos das vantagens das casas pré-fabricadas em EPS, a economia do projeto se destaca. Em alguns casos, é possível reduzir em até 50% dos custos, já que o material é barato. Além disso, a redução desse custo, né, do projeto da casa em EPS também acontece porque a sua fundação é mais leve, a gente já falou sobre o radier, e exige menos vigas, menos pilares, o uso de madeira e o uso de argamassa. Mas a redução de custos não significa o desconforto do cliente na hora de morar em uma casa de EPS. O material oferece um excelente conforto térmico e também acústico, pessoal, o que pode ser melhorado com o uso de materiais como lã de rocha, que algumas pessoas ainda, alguns construtores ainda colocam para garantir maior eficiência termoacústica. Em relação aos revestimentos, também é a mesma coisa. A casa em EPS, a vedação em EPS, permite receber os mesmos acabamentos de uma residência em alvenaria comum, tradicional. Outra vantagem
E também uma curiosidade é que uma casa de isopor pode ser até 30% mais resistente que uma casa em alvenaria. Diante dessa característica, é possível até mesmo construir edificações com até 4 pavimentos, como a gente vê aqui na imagem. Uma casa em EPS é considerada uma construção sustentável. O uso do EPS reduz os gastos com energia e água, então o pós-ocupação também surge resultado, e também gera poucos resíduos no canteiro de obra. Então, durante toda a obra, ela gera uma economia de tempo, uma economia de custos com relação ao material, também reduz os resíduos, né, como resíduos líquidos, né, a utilização também de recursos como água, reduz o consumo de madeira, o resíduo de madeira também, resíduo de outros materiais, e também pós-executada, pós-edificada, ou seja, já na fase de uso e operação, ela também contribui com a redução do consumo de energia, tá? No seu interior, por conta do conforto térmico que o material proporciona. Existe também uma redução da emissão de gás carbônico, que pode ser até 40% se comparada a uma obra convencional. Agora, como todo sistema, possui as desvantagens. Assim como todo material, o EPS também apresenta algumas desvantagens. A primeira dela é a dificuldade em encontrar fabricantes com material de alta qualidade, que seja certificado e produzido por empresas especializadas. Ele deve ser comercializado em painéis prontos para serem fixados na base, por isso é importante necessário para procura, o início da obra na casa em EPS pode demorar um pouco mais para começar, mas ela também tem uma execução mais rápida. Outra desvantagem na hora de criar uma casa em EPS diz respeito aos cuidados com as instalações elétricas, que devem ser muito bem protegidas. Essa atividade demanda um profissional eletricista especializado nesse tipo de projeto, que é uma desvantagem por não encontrarmos na nossa região e também em todo o Brasil, por não ser um sistema utilizado, né, de forma mais presente, a gente não tem profissional capacitado para fazer isso, tá? Então, de modo geral, a construção de uma casa em EPS exige mão de obra especializada e o que também demanda tempo do responsável. Agora, quando fala em risco de incêndio uma casa em EPS, uma dúvida comum sobre casas pré-fabricadas em EPS é em relação à probabilidade de incêndios, já que o EPS é um material inflamável. Isso é um mito, pessoal, pois os painéis usados nesse tipo de construção são adaptados para não gerar combustão. Além disso, existe uma série de cuidados durante a obra que garantem a segurança total do cliente, como a blindagem das instalações elétricas. O material utilizado na casa em EPS também não libera substâncias tóxicas. Agora, com relação ao preço. O preço do EPS pode variar de acordo com a quantidade medida. Em um primeiro momento, o preço de uma casa em EPS pode parecer maior do que um projeto tradicional, devido a algumas especificações. Mas, para que o cliente entenda a economia de uma casa, nesse tipo de vedação, é necessário mostrar uma visão geral da obra. Então, a redução de custo aparece no tipo de fundação, na redução das ferragens utilizadas nas lajes, no consumo reduzido de concreto, é claro, no custo de material, no tempo da obra também. E, diante desse contexto, né, o preço de uma casa em isopor, ou EPS, torna-se bem interessante para o cliente que busca uma obra mais barata e sustentável. Aqui um exemplo de edificação para vocês poderem ver como funciona, e um outro tipo de edificação também que aparentemente nem parece que foi utilizado isopor, parece uma obra convencional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as casas, né, mais eficientes com painéis termoisolantes. Então, cada vez mais a diversidade de materiais e de soluções, como os painéis termoisolantes, está sendo explorada por construtoras, por engenheiros, arquitetos, como alternativa à alvenaria. Então, essa aqui é um modelo de casa, eu achei super interessante, utiliza-se painéis termoisolantes. Os novos modelos construtivos são cada vez mais comuns em projetos como na América Latina, tanto de casas quanto de edificações comerciais. Na nossa região, a parte comercial é mais utilizada, tá? A eficiência energética é um dos principais motivos para a substituição dos sistemas de alvenaria por outras alternativas, mas não é o único motivo. Cada vez mais a diversidade desses materiais e de soluções com os painéis termoisolantes está sendo explorada por construtoras, engenheiros e arquitetos. Essa tendência é crescente no mercado. O México e o Brasil, por exemplo, estão frente na América Latina em termos de aplicação de tecnologias diferenciadas.
Os 2 países aparecem entre os 10 do mundo com mais projetos de certificação LEED, tá? Que incorporam inovações voltadas para a sustentabilidade de projetos, desde a construção até a manutenção das instalações e equipamentos. Os painéis termoisolantes são um exemplo de inovação cada vez mais utilizado em paredes, tetos, coberturas de projetos residenciais, resultado do maior conhecimento por parte de arquitetos, engenheiros, projetistas e outros profissionais. Os benefícios em relação à alvenaria explicam a maior aplicação dessa solução no segmento. Agora, algumas vantagens na obra. Redução do tempo de obra, que são estruturas sob medidas, menos desperdício de material, não há uso de cimento, por exemplo, redução do consumo de água na obra, agilidade e segurança na instalação, mão de obra qualificada, equipes específicas para cada projeto, a qualidade, produtos adequados a normatizações, maior sustentabilidade e eficiência energética. Os benefícios técnicos também fazem da tecnologia uma opção ideal para o cumprimento das metas de sustentabilidade que cada construtora, cada empresa tem, e também para conformidade às normas técnicas de qualidade e segurança. Algumas vantagens técnicas. Ele é um excelente isolante térmico, ou seja, tem um baixo coeficiente de condutividade térmica, tem uma alta resistência mecânica, compressão, tração e fadiga, atende às rígidas normas internacionais de reação ao fogo, também tem estabilidade química e física e tem resistência ao ataque de roedores, insetos e fungos. Outras vantagens técnicas, como conformidade com os protocolos de Montreal e Kyoto, ou seja, tem zero potencial de destruição de ozônio, tá? E opções de baixo potencial de aquecimento global. Para quem vive nas residências construídas, né, ou trabalham em empresas, edificações com painéis termoisolantes, as vantagens também devem ser levadas em conta, que o conforto térmico, que é um dos principais diferenciais, né, e são mais marcantes, principalmente em regiões com alta temperatura, no nosso caso também, e se há conforto térmico, o consumo de energia elétrica para a climatização desses ambientes é menor por causa dessa eficiência energética proporcionada, o que reduz o valor da conta de eletricidade. Aqui um exemplo de um galpão comercial utilizando esses painéis, tá? Pessoal, até a próxima aula. A gente se vê na próxima aula, então.